tudo bem com vocês? Nosso objetivo continua sendo dar as informações que vocês precisam ouvir. Fiquem conosco! Antes de começar o programa, produção, já vou falar com vocês. Eu devo lembrar o Misael, que é do bar do Campo Aparecida, que fica em Jacupemba, Aracruz. Eu estive ontem em Jacupemba, Aracruz. Eu vou falar de outros nomes, pessoas que eu conheci lá, mas impressionante o alcance do programa Ronda em Jacupemba. Povo de Jacupemba, muito obrigado por nos assistir. Tá legal? Produção, e aí, tudo bem com vocês? Agora estão mais calmos, tranquilos? Coloca para mim imagem de Soretama. Teve homicídio registrado em Soretama. Agora, neste momento, a polícia e o Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas em uma região de mata de Soretama, depois da informação de que há a possibilidade de um jovem que está desaparecido ter sido morto dentro de uma região de mata em Soretama. Nós estamos daqui acompanhando. Mas o que eu quero dizer é que Soretama registrou o terceiro homicídio em 15 dias. De acordo com informações da polícia, na rua Macanaíba, que fica no bairro Sayonara, ontem um jovem acabou sendo morto. O nome dele é Maico de Jesus, de 22 anos. Foi morto com 12 tiros nessa localidade que eu estou mostrando. Se não bastasse a existência desta informação, eu informo que a polícia está hoje fazendo buscas, porque uma família procurou a Polícia Civil lá de Soretama e disse, fulano está desaparecido, né? Um integrante desta família. Nós ainda não temos nomes, mas as buscas foram confirmadas, estão confirmadas em Soretama. Daqui a pouco eu falo mais a respeito, porque começaram as investigações. Agora, aqui na cidade de Linhares, a violência andou correndo solta. Gente, impressionante o número de casos de violência por homicídio e tentativa de homicídio. Bagueira, interior da cidade, uma mulher de prenome Maria acabou sendo esfaqueada. O caso dela também foi levado à 16ª delegacia, né, produção? Foi levado à 16ª delegacia. O delegado que está com esse caso aí, dessa mulher que foi esfaqueada em Bagueira, chama-se André Costa. Começam hoje as investigações. E teve homicídio na cidade de Linhares. Nas mãos deste mesmo delegado, há um outro caso registrado de homicídio. Eu tenho imagens aí? Se tiver, eu quero colocar no ar, produção. Atenção, tá aí, imagens. Teve uma mulher, aliás, essa imagem aí é da mulher que tomou a facada, né? Lá em Bagueira. Agora, o outro caso que eu estou mencionando aqui é também de um homicídio registrado aqui na nossa região, registrado pela polícia, dando conta de que um homem acabou sendo morto aqui na cidade. O nome dele é Jânio, prenome Jânio, teria sido atingido por vários tiros, e a polícia agora está investigando. Todas as investigações. Olha só a foto do Jânio. Essa aí, Esse rapaz acabou sendo morto nesse final de semana. A polícia agora quer saber quem cometeu esse homicídio, quem cometeu essa atrocidade. Eu só estou fazendo uma passada nesses casos policiais para nós entendermos que o final de semana foi violento nessa faixa de Linhares e Soretama. A polícia militar, ela está aumentando o seu policiamento ostensivo em todas as regiões. Em Soretama está intensificado, aqui em Linhares, em diversas regiões também. Mas agora a sociedade começa a cobrar respostas de quem possa ter praticado essas violências todas. Ainda dentro do programa a gente volta com outras informações. É assim que começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. A foto que nós colocamos aí é de Jânio Freire, Santos Freire, de 22 anos. Ele acabou sendo morto, o corpo deu entrada no serviço médico legal e agora começam as investigações. Gente, deixa eu falar sobre as buscas que entram hoje no 11º dia para encontrar Mike e Douglas, piloto que desapareceu juntamente com seu amigo Douglas, já tem 11 dias. Hoje o Corpo de Bombeiros está reunido na Grande Vitória, com esta cúpula que está participando das buscas para definir estratégias.
Eu falei aqui de um aparelho chamado sonar e que estava sendo utilizado até a semana passada. Esse aparelho deu problema. Está com problemas esse aparelho sonar. Seguiu para ser consertado, para que em tão pouco tempo ele possa ser utilizado mais uma vez. Mas as buscas seguem e o Corpo de Bombeiros tem a nítida convicção que tem que continuar buscando na Lagoa do Paranã e elas vão ser retomadas. O Tenente Coronel Ferrari falou conosco, ele está na Grande Vitória, falou conosco por telefone sobre as buscas e as convicções até agora deste caso. Veja aí, põe no ar. Coronel Ferrari, como é que serão feitas as buscas? Como é que vai proceder esse trabalho de vocês nessa segunda-feira? Bom, como foram feitas, nós tivemos sobrevoos por aeronaves civis, helicópteros da Notaer e aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, com equipamento de busca, que fizeram sobrevoo por toda a área provável, e a aeronave da FAB e algumas outras foram até o destino final, tentando visualizar algum indício de destroço que poderia ser visto do alto. Caso fosse visualizado, nós faríamos a incursão terrestre pontual nesse local. Como nada foi visualizado, localizado em terra, então a gente não tem que passar o pente fino nas áreas onde a aeronave poderia ficar escondida desse sobrevoo, né? Onde ela dentro de mata fechada e na água. Coletando, fazendo um trabalho de investigação, porque um acidente aeronáutico normalmente a aeronave tem transponder e ela tem uma assinatura de radar e a gente sabe aonde ela sumiu do radar. E você faz uma busca numa área bem restrita. Como neste caso a aeronave não tinha assinatura de radar, não era uma aeronave homologada, não tinha transponder, não nada que indicasse sua última localização, nós fizemos uma busca terrestre em qualquer área de vegetação que pudesse escondê-la em uma eventual queda, num raio de cerca de 300 km², fazendo a hipótese mais provável, que a gente levantou fazendo a investigação com pessoas que avistaram, pessoas até chegaram a tirar foto e tal, e nós fomos investigando os relatos, tentando confirmar. Aqueles que foram considerados fidedignos nos deram um caminho aproximado da aeronave, ou a posição dela em alguns momentos do seu voo. Juntamos isso com os dados da telefonia do celular, que a gente sabe que ele começou ao sul da antena da Torre Canivete, a antena sul da Torre Canivete, depois ele passou para a antena norte, e ele não se afastou tanto que ele desconectasse dessa torre e buscasse a conexão com outra torre. Então ele estava ali próximo. Também sabemos o horário em que os celulares pararam de mandar dados. Com isso a gente construiu a hipótese mais provável, que seria ele indo até próximo ao hotel da reserva da Vale. Depois os avistamentos indicaram que ele voltou para sul, para oeste da BR-101, entre a BR e a Lagoa do Paranã, e depois ele não temos mais registro. Então, pelo último horário, pela autonomia de voo que ele teria, pela hora que os celulares pararam de funcionar, a gente fez um raio de onde ele poderia estar. E a hipótese mais provável é de que ele está na Lagoa. Com isso, nós começamos a passar um equipamento chamado Sidescan Sonar, que ele faz um mapeamento do fundo da lagoa, mas esse equipamento foi emprestado, cedido por uma empresa, e ele deu defeito, foi trazido para consertar. Hoje à tarde a gente deve ter uma posição quanto a ele. Já estamos trabalhando num plano B, para usar outro tipo de equipamento menos potente, ou um outro do mesmo tipo, mas de outra fonte, Universidade Federal ou outro corpo de bombeiro, para poder passar na lagoa também e ver se a gente localiza eles lá. Se tivesse havido um pouso, nós avistaríamos. Então, nós não estamos trabalhando com a hipótese de que ele pousou. Ele se acidentou. Ou ele tentou pousar e não conseguiu pousar onde queria e caiu, ou houve uma falha estrutural da asa, ou ele perdeu sustentação por causa de condições meteorológicas que se agravaram muito próximo do horário em que os celulares pararam de enviar dados. Chegou uma chuva muito forte vinda do Nordeste, e então ele deve ter caído. É a hipótese mais provável. Agora, o senhor confirma a informação de que os familiares solicitaram o auxílio, inclusive, do Exército nas buscas que vão continuar? Mas o que o Exército vai fazer, se for fazer alguma coisa, seria ceder efetivo. Porque o trabalho de investigação e de buscas são o que nós estamos fazendo.
os familiares querem que seja feita uma varredura na reserva da Vale, não temos nenhum indício que nos indica que ele foi para lá. Porque nós temos relatos próximos ao horário da queda dele na região próxima à Lagoa do Paranã, e estava vindo uma chuva muito forte naquela direção da reserva. A aeronave, se quisesse, o piloto teria muita dificuldade de vencer o vento e prosseguir na direção da reserva. A hipótese mais provável é de que ele voltou para sul e fugiu da chuva indo sobre a lagoa, ou próximo à lagoa, porque a chuva não caiu na região da lagoa, ela caiu na região da BR. Muito bem. Então, por telefone, o Coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros, falando conosco. Agora, existem informações adicionais desse caso. Eu procurei saber, junto com a Polícia Civil, hoje de manhã, se a Polícia Civil entrou nesse caso também de alguma forma. Até porque nós estamos falando de um desaparecimento e a resposta foi não. Não é caso de Polícia Civil, ainda não, porque as buscas seguem e eles até então estão dados como desaparecidos, com uma possibilidade muito forte de ter acontecido um acidente. Então, a Polícia Civil ela está acompanhando, assim como nós aqui, nós estamos acompanhando. Então, a reunião está acontecendo neste momento na Grande Vitória. Hoje à tarde, as buscas devem ser retomadas e já com a possibilidade de ter consertado o aparelho sonar, que apresentou alguns defeitos. Mas as convicções ainda continuam exatamente na Lagoa do Paranã, que a aeronave pode ter caído sim na Lagoa do Paranã. Nós vamos continuar acompanhando o caso. Daqui a pouco de volta tem outras informações no programa. Eu ainda falo sobre homicídios registrados em Linhares e também Soretama. E atenção, hein? O Hospital HGL realizou a retirada de órgãos que já foram doados. A primeira vez que esse hospital passou por essa grande experiência. Daqui a pouco eu vou contar mais a respeito. Eu conto já já. Vamos continuar o programa falando da tentativa de homicídio em Bagueira. Bagueira, uma mulher de 32 anos, entrou no estabelecimento comercial. Ela foi levada para um dos hospitais aqui da região, não é, produção? E o negócio é o seguinte, a polícia já sabe quem foi que desferiu a faca nesta mulher. E ela estava com um filho no colo. Olha que coisa terrível. Quem esfaqueou, segundo informações da própria polícia, foi o marido. Foi o marido. E aí não foram liberados ainda os nomes, exatamente para não atrapalhar o processo de investigações, e nem é esse o nosso propósito aqui, mas essas investigações seguem a bons passos, até porque a polícia quer dar respostas rápidas. Mas que risco! Você já pensou, rapaz, uma mulher com a criança no colo, e de repente alguém desfere uma facada, o risco é de atingir os dois. Como é que seria isso? A polícia está no encalço. Eu também quero dar uma passada no caso de Soretama, produção, que neste momento a polícia de Soretama, a Polícia Civil, confirmou que já começaram as investigações sobre o caso da morte registrada no bairro Sayonara e que foi ontem, não é? Ontem, por volta das 20 horas e 21 minutos, na rua Macanaíba. E de acordo com informações da polícia, a vítima foi morta com 12 perfurações, hein? A bala. 12 perfurações a bala. Então é isso aí. A polícia segue investigações. O Maicon de Jesus dos Santos tem 22 anos, e acabou sendo morto de uma forma muito brutal. A polícia acabou de confirmar que essas investigações já começaram, mas não adiantou nada, não. Aqui na cidade de Linhares foi a mesma confirmação que nós tivemos de um homicídio registrado ontem, aqui na nossa região. A mesma informação da 16ª Delegacia. Tomara que haja essas respostas. Agora, violência daqui, violência dali, vamos até Baixo Guandu, porque lá teve tiroteio. A nossa reportagem tem essas informações. Põe no ar. A ocorrência teve início após policiais militares abordarem 2 indivíduos entrando numa residência em posse de drogas. A força tática foi informada que havia um terceiro indivíduo escondido no interior da casa. Ao entrar no local, os policiais foram recebidos a tiros.
Um tiroteio, na verdade, intenso, né? A gente não consegue precisar a quantidade, mas os policiais, a gente tem o número, foram ao todo 29 disparos, né? Porque foi muito intenso. O indivíduo, foi preso 2 indivíduos dentro da residência. Eles, logo que abordados, eles se renderam, esses 2, mas avisaram que havia um terceiro dentro do quarto. Ele se colocou debaixo de uma cama e os policiais fizeram a utilização de técnicas não letais, né? Foi colocado lá spray de pimenta, gasaram o ambiente e mesmo assim ele não saiu lá de dentro. Ao invés disso ele resistiu, utilizou a cama para bloquear a entrada do quarto e atirava nos policiais tanto pela uma janela que existia e também pela porta. Então foi um tiroteio intenso, um confronto intenso lá dentro, tá certo? E, enfim, ao final ele foi alvejado e a gente conseguiu então fazer a detenção dele, fizemos o socorro. Em princípio ele não corre risco de morte. Franklin Androique Araújo da Silva, de 24 anos, e Marcos Júnior Evangelista, de 20 anos, foram presos no local. Com eles foram apreendidos 207 gramas e 4 buchas de maconha, 1 pino de cocaína e 109 gramas e 8 pedras de crack. O terceiro indivíduo, que trocou tiros com a polícia e foi baleado, é Sidney Santos Guimarães, de 25 anos. Ele era foragido do estado de Minas Gerais. De acordo com o médico de plantão, Sidney foi atingido por 6 tiros. Ele se recupera bem, continua internado e não corre risco de morte. A polícia informou que ele era chefe do tráfico em um bairro de Aimorés e já tinha mandado de prisão em aberto. O indivíduo que é o chefe, né, que inclusive foi vitimado no confronto, ele é de Aimorés, do Morro Betel, né, ele é o gerente do tráfico lá e também tinha praticado um homicídio lá, estava com mandado de prisão, então ele se deslocou para Baixo Guandu e estava utilizando essa residência para o cometimento desses crimes. Baixo Guandu ficou mais de 1 ano sem registrar nenhum homicídio, mas só nos últimos 2 meses já foram 4. O capitão atribui o aumento da violência à fuga de criminosos vindos de Minas Gerais. A gente observa realmente que houve um aperto no estado mineiro e a gente está observando um deslocamento desses traficantes para a cidade de Baixo Guandu, né? Então a PM vai ter que, juntamente com a Polícia Civil, fazer uma investigação. Nós vamos ter que fazer um monitoramento dessa atividade criminosa para que a paz ela volte a reinar em Baixo Guandu, porque realmente nós passamos lá momentos muito bons, mais de 1 ano sem homicídios na cidade de Baixo Guandu. E nós queremos então retomar essa tranquilidade pública na cidade de Baixo Guandu. Mas isso aumentou em todo o estado, todas as cidades tiveram aumento de criminalidade. Eu falei agora há pouco de Soretama, mas também tem Rio Bananal, que eu posso dizer aqui. Nós estamos acompanhando o que acontece por lá. E é claro, aqui na cidade de Linhares, a gente continua acompanhando. Eu falei de Jacupemba, deixa eu lembrar do Eustáquio de Jacupemba, Zé Carlos e o José Luiz de Angeli. Essas pessoas eu encontrei ontem em Jacupemba e eu quero agradecer a vocês pela audiência dada ao nosso programa aí nessa região de Jacupemba. Obrigado mesmo, viu, gente? Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre doação de órgãos. Lembra que eu acompanhei uma campanha que estava acontecendo para lembrar o Dia Nacional do Doador de Órgão? E teve doação de órgão no HGL. Daqui a pouco eu vou contar todo esse trabalhão no HGL, no Honda. Há um flagrante aqui no nosso programa. Veja bem, alguém mandou para mim, navegando pelas águas das praias próximas de Barra Seca, que tem uma plataforma, gente, sem energia elétrica, o que eles colocam como risco para as embarcações. E o risco é iminente, não é? Eu não entendo desse riscado, mas segundo informações daqueles que navegam naquela região, é perigosíssimo. Eu tenho essas informações, mandaram vídeo, áudio, tudo. Põe no ar. Isso aí a Marinha não veio, ó. Isso a Marinha não veio, a plataforma no escuro, ela fica no escuro essa plataforma aí, ó. O barco estiver navegando, bate nela aí, ó, que ela fica toda no escuro aí, essa plataforma aí, ó. A Petrobras aí, ó, não dá a solução aí, ó.
não tira e deixa ainda no escuro aí, ó. Pois é, visto como perigo iminente. Tomara que resolvam, né? Porque sem energia elétrica, de acordo com aqueles que navegam nesta região, coloca imagem sem áudio para mim. Coloca imagem sem áudio para eu dar uma olhadinha nisso aí de novo, para a gente ter uma noção do perigo. Olha, o cara está navegando aqui, ó, e já está bem avistada aí essa plataforma. E eles colocam o seguinte: podem acontecer acidentes com outras embarcações. Então está dado o recado do pescador, que não quer passar por isso de jeito nenhum. Pode voltar aqui para mim? Porque na semana passada eu dei aqui uma notícia sobre várias manifestações a respeito de doar órgãos. E eu perguntei aos amigos do Honda se você é doador de órgãos. É claro que nós teríamos aqui várias respostas. Não, sim. Mas a importância de doar órgãos, ela está hoje ainda mais na cabeça das pessoas. E sabe que no sábado teve uma pessoa que acabou doando, né, os órgãos de um ente querido que faleceu. É claro que esse ente querido já tinha dito antes que concordava com a doação de órgãos. E aí, passado todo o trâmite que é burocrático normal, com as devidas autorizações, o Hospital HGL realizou, né, essa retirada desses órgãos, que foram levados para o Rio de Janeiro e para Vila Velha. Foi a primeira vez na história do HGL e eu quero trazer as informações. Põe no ar. Foi no meio das comemorações, lembrando a Semana do Doador de Órgãos, que Linhares fez uma captação. O Hospital Geral da cidade, HGL, realizou no último sábado a captação de órgãos de um homem de 57 anos, vítima de AVC hemorrágico. Fígado e rins foram retirados por uma equipe do Hospital Quinta D'Or, do Rio de Janeiro. As córneas foram retiradas por médicos do Hospital Evangélico de Vila Velha e servirão para ajudar a resgatar vidas. Como momentos marcantes ninguém esquece, essa foi a primeira vez que o hospital realizou uma captação. A equipe multidisciplinar do HGL, sob o comando do diretor clínico Frank Menelli, se empenhou ao máximo para que a família concordasse com a doação de órgãos, que foi feita após a constatação da morte encefálica por meio de um exame chamado Doppler transcraniano. A direção do hospital tratou de enaltecer o ato de grandeza e solidariedade da família, pois o óbito do paciente foi confirmado no Dia Mundial dedicado à doação de órgãos. Mesmo no momento de dor, os familiares colaboraram com todo o processo que possibilitou a doação. Então eu quero finalizar o programa fazendo com que você pense. O que você acha desse assunto? O que você acha de discutir esse assunto com a sua família? Muito importante, seguramente. Gente, o Honda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau. Honda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. BBC